A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe poderosamente a todos. Hoje é quinta-feira, 10 de outubro de 2024, na gravação do vídeo. Deus abençoe a sua quinta-feira. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar, vamos falar com Deus, deixar a mensagem, continuação. Nós vamos falar algumas mensagens, acho que vai ser 3 a 5 mensagens, se for preciso eu falo mais, sobre você pagar preço, obstáculos. Vou deixar tudo aqui sobre como é ser usado nas mãos de Deus, o preço a pagar, para que você entenda em nome do Senhor Jesus. E nós vamos entrar a questão do jejum e da busca, todas as orações, plataforma do Kawai Celso Gomes Correia 573. Deixei uma mensagem ontem, estou deixando uma hoje, acho que até domingo nós vamos terminar. Vamos orar. Pai, fala conosco pela Tua palavra. Aqueles, ó Pai, a qual o Senhor tem chamado, filhos e filhas, para ser usado nas suas mãos como um vaso, como um instrumento, meu Pai, para a salvação de almas, para a salvação de vidas. Enche eles do Teu Espírito Santo. Enche eles, ó Pai, do fruto do Teu Espírito Santo. Que eles sejam uma bênção nas Tuas mãos, instrumentos para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Quero ler aqui em Coríntios. Eu vou ler, quero ser breve, tá? Nós vamos entrar bem no assunto. 1 Coríntios 14, 24 e 25. Eu só vou ler o 24 para que nós entendamos o 25. Ó. Mas se todos profetizarem, algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos e julgado. O segredo do coração ficará manifesto, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Eu acho que é isso aí mesmo. Deixa eu ver o 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, entrarão indoutos e infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Isso é. Agora o 24. Mas se todos profetizarem, e algum indouto e infiel entrar, de todos é convencido, de todos e é julgado. O segredo do coração ficará manifesto, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente nesse lugar. É que as palavras aqui é meio complicado. Eu gostaria que fosse de uma outra versão, mas nós vamos traduzir. Como uma pessoa sabe que verdadeiramente Deus está ali na igreja, no sobrenatural? A pessoa entra lá, uma pessoa de instrução, de muito intelecto, ou um infiel, e se todo mundo, vamos aqui o 23, se todos a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, entre o indouto e o infiel, não dirão porventura que estáis loucos? Paulo está advertindo não que não possa falar línguas estranhas, mas se você profetizar e revelar o que está no coração, essa pessoa vai adorar a Deus, vai se render e vai dizer verdadeiramente Deus está nesse lugar. O que eu quero dizer com isso? Quando você busca Deus, ou o batismo no Espírito Santo, ou os dons, entenda uma coisa, você está nessa busca, a maioria das pessoas não acredita, e a pior coisa é os que estão dentro da igreja não acreditam. Em Atos dos Apóstolos, marca aí, volta o vídeo se você não entendeu, capítulo 16, eu não lembro o versículo, mas capítulo 16 e 16, tem lá uma moça com espírito de adivinhação, falando sobre Paulo, esses homens que passam e são verdadeiros homens de Deus. Aí quando a pessoa busca de Deus o dom da revelação, né, que ela revela, eu não vejo nada de mal sobre isso. Ela revelar o nome, sobrenome, RG, placa, documento, ela revelar o oculto e o profundo, aí as pessoas falam que é espírito de adivinhação. Para lá. Esse texto aqui está querendo dizer isso, tá bom? Não queira comparar uma passagem com a outra, que a gente tem que tomar cuidado. Se a pessoa estiver revelando verdadeiramente de Deus, você vai estar ali falando contra o Espírito do Senhor e contra um homem ou uma mulher de Deus. Aí nós vamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, eu não lembro o versículo, mas aí ele já segue para o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ele segue para o capítulo 5, sobre a passagem de Ananias e Safiras naquela época,
eles tinham uma fé em comum, eles vendiam tudo que eles tinham, depositavam aos pés dos apóstolos e era dividido de igual modo para toda a sociedade cristã ali, que serviam a Cristo por intermédio dos apóstolos, igual modo. Ananias e Safiras, eles venderam e pegaram parte para eles, né? Eles omitiram, mentindo ali, e era a grande manifestação do poder de Deus. Aí Ananias chegou primeiro diante de Pedro. Pedro perguntou, já sabia. Pedro falou que que Satanás colocou isso no coração dele. Ele mentiu ao Espírito Santo, não mentiu aos homens, mentiu a Deus. E ele caiu morto ali. E aí depois de algum tempo, num espaço acho que de 3 horas, a mulher dele também veio, não sabia, também caiu morta. É revelação. Ninguém contou a Pedro. Jesus ali, naquela mulher, lá em João, que estava pegando água no tanque, não sei se é Evangelho de João 8, Jesus sabia que ela não tinha marido. Revelação. E eu lembro, nós temos 4 minutos de vídeo ainda, e eu me lembro que eu estava conversando com um companheiro de trabalho há 10 anos atrás, que o sogro dele era muito usado no dom de revelação. Ele foi convidado para pregar numa igreja, e o pastor que diria a igreja sabia. Antes de dar para ele pregar, falou assim: cuidado com essas revelações que tem aí, essas pessoas que dizem que está revelando, né? Aí deu a oportunidade para ele, aí o sogro dele contou para ele me dizendo que ele falou assim: Senhor, eu não quero que o Senhor me revele nada a ninguém, eu quero que o Senhor me revele uma pessoa só, que é esse homem, o pastor da igreja. E aí Deus revelou a vida daquele pastor, ele estava passando muitas provas, muitas lutas, estava com a filha muito doente, entre a vida e a morte. Ele pregou, apontou o dedo para ele, profetizou um monte de coisa, falou isso, aí o pastor caiu em lágrimas, pediu perdão. Então entenda, você vai buscar de Deus algo que Deus lhe dá, que é fato, Deus revela, e que muitas partes dos cristãos, irmãos da igreja, eles não acreditam, né? E outros falam que é espírito de engano, de adversação. Nós temos que tomar cuidado, não que não tenha pessoas que ficam aí pesquisando a vida dos outros, paga pessoas. Isso aí são tolos. O que eu estou querendo dizer para você, eu quero que Deus me revele o oculto e o profundo. Eu quero ser usado de Deus por isso. Então, busque a Deus, que Deus revela os corações. Deus revela o que está oculto ali no coração, Deus revela a situação. Mas você vai encontrar da sua parentela pessoas que não vão acreditar em você, você precisa acreditar, que não vão acreditar. Você não tem que estar, você vai buscar, a busca é seu particular, tá? Você não tem que falar para os outros não. Mas quando Deus começar a lhe usar, muitos não vão acreditar. Dentro do meio evangélico, é triste dizer isso, tem muita gente que não acredita nos dons, não acredita que Deus revela, que Deus fala pela profecia, pelo dom da revelação. Você tem que buscar Deus e Deus vai lhe dar. Deus vai lhe dar. Irmão Celso, como eu sei que Deus está me usando no dom da revelação da profecia? Você vai começar a buscar Deus por isso. Vai buscar no batismo do Espírito Santo, vai buscar os dons. Nós vai chegar lá na parte do jejum. Quando Deus está me usando nessa maneira, que na internet nunca Deus me usou assim, na internet, mas no pessoal, quando Deus me usa nessa maneira, eu sinto muita graça de Deus, muito poder de Deus. E quando eu estou questionando algo com Deus, tá? Eu sinto dor na parte do meu corpo, porque hoje, como eu já tive algumas experiências que a gente erra, como eu tive já alguma experiência, eu sou muito chato na parte de revelação, na parte de profecia. Então, nessa parte, você vai buscando confirmação com Deus. Deus vai lhe confirmar. Fala, Senhor, se o Senhor está nesse negócio, faz uma prova com Deus, que uma pessoa se chega a mim, me mostra em sonhos se o Senhor está nesse negócio. E Deus vai começar a lhe revelar, você vai sentir muita graça de Deus. Porém, não tem como você ser usado em revelação, em profecia, em visão, no oculto, se você não ora, se você não jejua, se você não está buscando a Deus, para Deus estar te mostrando, Deus está te revelando, para a salvação de almas, para a salvação de vidas e para Deus ser glorificado. O que eu quero dizer para essa mensagem é que você vai receber muita resistência de pessoas que querem dizer que não é Deus. E eu já lhe mostrei aqui na Bíblia, Atos capítulo 4, Atos capítulo 5, Deus usando ali, tá bom, Pedro, e a passagem de Jesus, e aqui onde nós leu em Coríntios. Deus abençoe.